Olá, meus amados. A mensagem que eu venho deixar aqui hoje para vocês está escrito no livro de Oséias, no capítulo 1, do versículo 1 ao 12, e o primeiro versículo do capítulo 2, onde narra a história do profeta Oséias e da prostituta Gomer, o casamento e os primeiros anos deles de casado. Então, na ocasião, no versículo 2 do capítulo 1, Deus chega para Oséias e diz para ele tomar uma mulher de prostituições e ter filhos de prostituições, ou seja, ele se casar com uma mulher de prostituições. Porque Deus queria dar uma mensagem a Israel e ajudar de que eles haviam se prostituído. Deus era como se fosse o marido e Judá, Israel, seria a mulher, a esposa, e deixou de seguir a Deus para seguir povos vizinhos e adorar deuses dos povos vizinhos. Então, essa era a comparação. Quando na Bíblia, no Antigo Testamento, fala que Israel adulterou, Judá se prostituiu, está falando de que eles deixavam de seguir a lei de Deus para seguir aos povos vizinhos, desobedecia a Deus e começava a adorar, começava a fazer rituais para os deuses dos outros povos. Então isso era comparado a um adultério, como se um marido e a sua mulher vivendo em comunhão, depois a mulher vai e tem relações sexuais com um outro homem, tem filhos com outro homem. Então era esse tipo de comparação e era isso que Deus estava mostrando ali através desse relacionamento de Oséias com Gomer. Alguns comentaristas dizem que Gomer ela não necessariamente era prostituta antes de Oséias se casar com ela, mas de qualquer forma, Oséias ou sabia que ela iria se prostituir, porque Deus predisse para ele, aqui no versículo 2, ou se ela já era prostituta, ele já sabia que ela era prostituta. Então, ele em ato de obediência ao Senhor, com certeza, ele não estava apaixonado por ela, ele não queria aquele casamento, mas ele estava obedecendo a Deus, porque ele já sabia que ela iria causar problema para ele. Mas aquilo era a mensagem que Deus queria dar ao seu povo. Então, depois que eles se casaram, ele tomou a ela por mulher e ela lhe deu um filho. Está escrito no versículo 3. Quando diz ela lhe deu um filho, ou seja, o filho era de Oséias e o filho era de Gomer. Era deles dois. E esse filho, Deus disse para Oséias, no capítulo 4, colocar o nome dele de Jezreel. Isso está remetendo a um rei que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus predisse que a sua descendência iria morrer, o seu reinado, o reinado da sua linhagem iria acabar, através de Jeú. Jeú, ele matou toda a família de Jezreel, todos os parentes, derramou sangue inocente, muito sangue inocente, foi realmente um banho de sangue o que Jeú fez. E daí no versículo 4 diz: Deus fala para colocar o nome do filho de Jezreel, porque daqui a pouco Deus visitaria o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú e faria cessar o reino da casa de Israel. Então, iria acontecer uma justiça, assim como o reino de Jezreel cessou por causa dessa matança, todos seus descendentes morreram, iria cessar também o reino de Israel. Quando Israel, depois, isso é uma profecia, Israel foi ao cativo e acabou, o reino de Israel foi cessado. E depois ele diz no versículo 5, e será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E no versículo 6, e tornou ela a conceber e deu-lhe à luz a uma filha. Então aqui diz que ela tornou a conceber. É um forte indício de que o filho não era de Oséias. Como diz no versículo 2, vai e toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Então os filhos não eram de Oséias e de Gomer, eram de prostituições, eram de filhos de traição. É uma evidência muito forte de que isso tenha acontecido. Então Deus disse para colocar o nome dessa filha de Loruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então Deus faz um jogo de palavras aqui. Então, essa profecia, ela tem, além de ter analogias futuras, também tem um jogo de palavra bem interessante. Porque Ló, esse prefixo Ló no hebraico quer dizer negação, não. Ruama quer dizer favor, compadecer. Então,
essa menina, né, ela seria chamada de desfavorecida, não tiveram compaixão com ela. E depois ele diz no versículo 7, mas da casa de Judá me compadecerei. Então ele diz, não vai ter compaixão, mas eu terei compaixão da casa de Judá. Por mais que Judá traiu, por mais que Judá pecou, errou, Deus teria compaixão. E ele diz, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ou seja, a salvação viria de mão divina e não de mão humana. E nós vemos depois que os judeus eles continuavam esperando vir o Messias. Veio Jesus, mas eles estavam esperando um Deus de guerra, alguém que derramasse sangue, um soldado, um general. E veio Jesus, o príncipe da paz, veio trazer salvação espiritual. Então não era isso que eles esperavam. Mas Deus já falava aqui que essa salvação não seria por arco, por espada, por cavaleiros, por cavalo, mas seria por mão divina, seria pelo Senhor seu Deus. Depois, no versículo 8 diz, quando Lo-Ruama foi desmamada, concebeu e deu à luz a um filho. Mais uma vez, ela concebeu e deu à luz a um filho. Não diz que ela deu a Oséias, ou seja, há um forte indício de que esse filho também era de prostituições, não era de Oséias. Então, ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então, Lo, negação, não, Ami, meu povo, não meu povo. E depois, ele diz no versículo 10, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se, e acontecerá que no lugar onde ele dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Olha que interessante. Judá seria desfavorecido. Depois Deus diz, mas da casa de Judá eu terei favor. Da casa de Judá eu me compadecerei. Depois, para Israel, vem um filho que se chama Lo-Ami, ou seja, não serão meu povo. Israel não é mais meu povo. Porém, Israel será chamado não só de meu povo, mas será chamado de filhos do Deus vivo. E depois no versículo 11 diz, e os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. No capítulo 2, versículo 1, dizei a vossos irmãos Ami, ou seja, meu povo, e a vossas irmãs Ruama, ou seja, favorecida, que encontrou compaixão. Então, olha que interessante. Primeiro, a profecia vem para Judá, depois Israel. E juntos constituiriam uma só cabeça. Aqui aponta fortemente para a igreja, onde Cristo é o cabeça. Então, quando Deus fala que se congregarão, constituirão uma só cabeça, está apontando para Cristo, que viria e seria a cabeça da igreja. E quando diz que Israel não seria mais só povo, mas filho. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Em João capítulo 1, versículo 12, a todos quanto a ele, Jesus, quando receberam Jesus, deu-lhes a prerrogativa de se tornar filhos de Deus. Então, olha que interessante. O primeiro ponto que eu queria deixar aqui, concluindo, é que a Bíblia é muito interessante. De Gênesis ao Apocalipse está cheio de referências de Cristo ali presente, salvando o seu povo. Em segundo lugar, a salvação para Judá, que veio não por mãos de homem, mas por mão divina. A tua salvação foi Deus que te deu. Não foi pelos teus esforços, mas foi pela mão dele, foi pelo poder dele, foi pelo Senhor Jesus Cristo. Outra coisa, aqui no versículo 10, os que diz que não serão mais povo, mas filhos. Nós sabemos que nós somos filhos do Deus vivo, não somente povo, mas filhos. E depois, Judá e Israel constituirão para si uma única cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Jesus Cristo. Que Jesus seja o nosso cabeça, que Jesus seja aquele que guie as nossas vidas. E
que toda decisão que seja tomada na nossa igreja, que toda decisão que seja tomada na nossa vida, seja por meio de Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele é a peça fundamental, ele é o principal. Que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus continue nos dando o entendimento da sua palavra.